Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui então para nossa revisão de ciências, todas as matérias aí que vão cair na nossa provinha, nas perguntinhas lá de ciências. Vamos também então descobrir, né, o que nós vamos fazer no nosso trabalho de ciências. É uma coisa bem legal. Vamos lá dar uma olhadinha? Estamos aqui então, pessoal, com o nosso documento lá do SAI, que vem com todas as páginas, as matérias que nós temos que estudar. Temos que olhar lá no nosso livro essas páginas para lembrar de todas as matérias, tá bom? Mas a Pro já fez um resuminho aqui para vocês, para ficar mais fácil na hora do estudo. Vamos ler junto com a Pro Kate? Então, olha lá, ó. A Terra e o Sol são astros que se relacionam. Vamos lá. Vivemos na Terra e recebemos luz e calor do Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. À noite podemos ver outros astros, como a Lua e as estrelas. Mas eles não estão sempre visíveis. Através do nascer e pôr do Sol e na passagem de dias e noites, conseguimos contar o tempo em dias, semanas e meses. Então, pessoal, nós temos o sol que aquece a gente e que dá luz. Quando o sol se põe, né, vem a noite, não é? E quando se passam lá aquelas horas lá, aquelas 24 horas lá, nós já sabemos que se passou um dia inteiro, né? Nós juntamos aí um período do dia e um período da noite, e quando dá 24 horas, a gente já sabe que passou um dia inteiro. E a gente conta o tempo assim, contando as horas entre os dias e as noites, né? E aí a gente junta dias, semanas, meses, anos, séculos e assim por diante. Então, o sol também, né, de certa maneira, além de aquecer e dar luz, também ajuda a gente a contar os dias. Depois que nós sabemos disso, nós temos lá outro ponto para ser lembrado, olha lá. Os objetos usados para iluminar as noites. A gente já viu que o sol ilumina a gente durante um período, não é? Depois ele se põe, depois ele vai embora, né? O nosso planeta gira, né? E aí anoitece. Vamos lá ver o que a gente faz depois que isso acontece? Olha lá. Os seres humanos só conseguem enxergar com luz no ambiente. Então, se tiver escuro, ninguém vê nada. O fogo é a maneira mais antiga de se transmitir luz e se aquecer. Então, ó, antigamente, durante a noite, quando o sol se colocava, né? Quando o sol ia embora, não existia energia elétrica. Então, o que eles faziam? O fogo era essa fonte de luz e fonte de calor, né? Quando não tinha mais a luz do sol. Com o tempo, os seres humanos foram criando novas ferramentas artificiais para transmitir luz. Então, olha lá, ó. Como foi possível observar, podemos caracterizar as fontes de luz usando como referência a interação dos seres humanos para a sua geração. Elas podem ser classificadas nesse sentido em duas categorias. Então, olha lá. A gente aprendeu a fazer certas coisas para se iluminar, né? Para se aquecer quando o sol não tá mais aí, nas noites, né? Então, nós temos dois tipos de fonte de luz e de calor, olha lá. Nós temos as fontes que são naturais, olha lá, ó, que é o sol. Temos, por exemplo, como as estrelas, e entre as estrelas o sol, que não necessita da interação humana para sua ocorrência, ou seja, é natural porque ela acontece na natureza, ela acontece sozinha, espontaneamente, a gente não precisa fazer para ter. Já as fontes de luz artificiais são aquelas que nós precisamos fazer para poder usar, né? Olha lá. Como exemplo, temos as lamparinas, entre outros, que necessitam da interação humana para sua ocorrência.
A lâmpada a gente precisa fazer, a lamparina a gente precisa acender e fazer aquele recipiente que guarda ela, né? Então, as luzes artificiais são aquelas que nós fazemos, ok? Temos que produzir, né? E as naturais são as luzes fornecidas pela lua e pelo sol e pelas estrelas, né? E elas são naturais, são fontes da natureza. Seguindo para o nosso próximo tópico, também falando sobre a luz do sol. Olha lá, a influência do sol sobre os componentes dos ambientes. Olha lá, a luz solar projeta sombras ao encontrar obstáculos para a passagem de sua luz. Então, olha a fotinho aí, pessoal, que mostra exatamente, tá lá a luz do sol, ó. Quando ela encontra um obstáculo que não deixa a luz dela passar, o que que acontece? Ela produz sombra, tá bom? E aí nós temos aí as questões dos objetos. Esse objeto aqui não deixou a luz do sol passar por um motivo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quais são os tipos de objeto primeiro. Olha lá. Objetos transparentes são aqueles que possibilitam a passagem da luz sem que ocorra dispersão. Então, os objetos transparentes deixam a luz entrar. Então, a gente consegue ver melhor o que está dentro, o que está atrás dele, tá bom? Agora, os objetos translúcidos, olha lá. Os meios translúcidos, por sua vez, são aqueles que permitem a passagem da luz, no entanto, de forma irregular, de forma ruim, né? De modo que não conseguimos enxergar com nitidez através deles. Então, transparente a gente vê perfeitamente através deles. O translúcido a gente não vê com nitidez, a gente vê embaçado quando olha para ele, tá bom? Já os objetos opacos são aqueles em que a luz não consegue penetrar, ela não passa por ele. Neles ocorrem somente a reflexão e a absorção. A reflexão é quando o sol bate, né? E foge para os outros lados. Porque quando ela não consegue passar, bateu aqui, então ela foge, ela vai para outros lados onde ela consiga refletir. E a absorção é o calor aqui do sol, né? Quando o objeto absorve a luz e o calor dele, tá bom? Esse objeto aqui da nossa foto é um objeto opaco. Por quê? Porque ele não deixa a luz passar, ele reflete e absorve a luz. Ele não deixa a luz passar por ele. Por isso que projeta sombra, tá bom? Estudem bastante objetos translúcidos, opacos e transparentes, viu? A Pro colocou aqui um exemplo, uma foto para a gente ver exatamente qual que é a diferença. Olha aqui, ó. Temos ali o planeta Terra, não temos? E aí a gente colocou 3 tipos de materiais. Esse primeiro material é transparente. Vejam que nós conseguimos ver perfeitamente que tem um globo aqui atrás, né? Um globo do nosso planeta Terra. Aqui na segunda foto, nós temos um material translúcido, porque olha lá, apesar da gente conseguir ver mais ou menos o que tem, a gente não vê com nitidez, ele é mais embaçadinho, né? E o objeto opaco é aquele que a gente não consegue ver nada através dele. Olha lá, ele tampa totalmente o globo, tá bom? Gravem isso, é muito tranquilo, é muito fácil, tá bom? Aí, seguindo as nossas matérias, a Pro deixou aqui o nosso mapa conceitual. No nosso mapa conceitual tem um resuminho, olha lá. O Sol, olha lá. A luz do Sol interage de jeitos diferentes ao encontrar alguns materiais. Esses materiais podem ser translúcidos, opacos e transparentes. Olha aqui o exemplo, ó. Material opaco, um muro. Material translúcido, aquela janela que tem aquele vidro mais embaçado. E material transparente, o vidro da janela que dá pra gente ver a árvore lá dentro. Olha, a lanterna aqui tá representando a luz do sol, né? Lembrando que a lanterna também é uma fonte de luz artificial, né? E aí temos lá alguns exemplos dos materiais que podem ser translúcidos,
opacos e transparentes, os copos, a madeira, o vidro, entre outros. E aí nós falamos sobre que o Sol transmite luz e também transmite calor. E o calor do Sol pode fazer o quê? Ele pode derreter algumas coisas, aquecer as coisas, tá bom? Olha lá o sorvetinho derretendo aqui. Ele pode aquecer materiais e alimentos, tá bom? Derreter alimentos. Então, às vezes, nós estudamos lá também que dependendo da cor de certas roupas, né? O sol aquece mais o material. Roupas escuras, né? Absorvem mais calor, o sol penetra mais neles, né? E aí nós temos aqui, ó, a luz do sol pode ser propagada por várias direções, causando a reflexão, ou seja, ela bate numa coisa e se espalha. Então isso se chama reflexão. Quando a luz interage com uma superfície escura, olha lá, por isso que a roupinha preta é mais quente, né? Muito difícil nós colocarmos roupa preta no verão, porque ela dá mais calor na gente, porque o sol penetra mais nela. Então, olha aí, ó. Quando a luz interage com uma superfície escura, ela não é refletida. Ela não reflete, olha lá, causando o fenômeno de absorção. Ele absorve o calor. Muito tranquilo até aí, né, pessoal? São perguntinhas assim que cairão sobre esses assuntos, né? Que cairão na nossa provinha, que vocês vão arrasar. Tem dúvida? Videozinhos, olha os videozinhos aqui, ó. São videozinhos curtinhos. Vejam com atenção para poder entender de um jeito mais legal, mais lúdico aí. Continuando para nossa próxima matéria de prova, nós temos aí a localização do Sol no espaço. Vamos ler então? Olha lá. O sistema solar é composto pelo Sol, pelos planetas e seus satélites, e os chamados pequenos corpos celestes, que são os asteroides, os cometas e os meteoros, entre outros. Todos eles giram em torno do Sol. Olha lá, por isso que tem essas linhas no desenho aqui, que tudo isso fica girando em torno do Sol. O Sol, que a Pro já falou, é a estrela mais próxima do nosso planeta Terra. Os outros bilhões de estrelas que compõem o universo estão tão distantes que vemos apenas à noite, como os pequenos pontos de luz. Tem coisa aí que está tão longe do nosso planeta, mas tão longe do nosso planeta, que durante o dia a gente não consegue ver. A gente só consegue ver quando anoitece. É o caso das estrelas, né? Que nem sempre a gente consegue ver, só quando o céu tá muito limpo, né? E quando anoitece. Então, essa daí é a explicação do porquê nós só vemos as estrelas à noite, né? Elas transmitem luz, né? E à noite é mais fácil de ver. Nós temos então lá no nosso sistema solar os planetas. São 8 os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Olha a fotinho que a Pro colocou aqui. Em ordem de proximidade com o Sol, olha lá. Em ordem de qual é mais pertinho do Sol. Vejam que eles todos ficam girando em torno do Sol. Essas linhas aqui, ó. Orbitar é girar em torno, tá bom? Todos giram em torno dessa estrela maravilhosa que é o Sol. Então, nós temos o primeiro planeta, que é Mercúrio, o segundo, que é Vênus, o terceiro, que é o nosso maravilhoso planeta Terra, terceiro planeta do sistema. Nós temos também Marte, Júpiter, Saturno, Urano e lá em último lugar o Netuno, né? O que fica mais longe lá é o Netuno, ok? Então, gravem os nomes dos planetas, principalmente a posição do planeta Terra, principalmente as informações do planeta Terra. Guardem na mente aí que não existe vida comprovada, pelo menos, em nenhum dos outros planetas. O único planeta aqui, ó, que tem condições para vida é o nosso, tanto que nós vivemos aqui, não é? Então, olha lá, ele não fica nem muito perto do Sol, então dá para ter vida, ele tem água, ele tem várias condições aí que fazem com que a gente sobreviva, tá bom?
Continuando, então, depois que nós descobrimos os planetas, tem um mapinha conceitual que a Pro fez aqui também, para a gente conseguir resumir tudo que a Pro falou. Olha lá, temos o planeta Terra aqui, olha a nossa foto. A Terra faz parte do sistema solar. Se a Pro perguntar lá na prova, a Terra faz parte do quê? De qual sistema? O porquê sistema solar, pessoal? Porque todos os planetas giram em torno do Sol, por isso que é um sistema solar, ok? O que é composto por quantos planetas? 8 planetas, os nomes estão aqui. Durante uma parte do dia, né, o Sol ilumina o nosso dia, olha a foto aqui. Depois surge a noite, já falamos sobre isso também. Os cujos raios, aí surge a noite, né, que é iluminada pelas fontes de luz artificial, é o que a gente já falou também, que quando anoitece, o Sol, que é uma fonte de luz natural, vai embora, aí nós temos que nos virar nos 30 e escolher aqui, ó, um desses objetos aqui para poder iluminar a nossa noite, já que a gente não consegue enxergar no escuro, né? Então, olha lá, temos lâmpadas, lamparinas, lanternas, entre outros. Porém, olha lá, os raios do Sol também, quando estão de dia, né? Ao encontrar certos objetos, eles produzem sombras, que podem ser opacas. Olha lá, ó, encontram objetos opacos e produzem sombra. Pessoal, esse mapa aí tá super resumido. Falou de tudo que a Pro leu aí, tá bom? Então, se vocês acharem mais fácil, estudem por ele, tá bom? As perguntinhas serão todas relacionadas a isso. Olhem os nossos vídeos anteriores também, tá bom? Os vídeos que a Pro fez explicando essa matéria aí, vocês podem ver de novo para relembrar. Aqui temos o vídeo, olha lá. O videozinho para vocês entenderem melhor, assistam falando sobre o sistema solar. E agora a gente vai entrar numa matéria bem bacana, que a gente fez há pouco tempo e fez vários exercícios, desenhou, que é o Sol e as estações do ano. Então aqui, ó, tá explicando todas as estações do ano. Olha lá, vamos ler? As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano. Durante um ano ocorrem 4 estações, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. Aí a Pro colocou aqui, ó, a ordem certinha das estações e de quando a quando elas são. Olha lá, o outono é de 21 de março a 21 de junho. E é quando as folhas e as frutas estão bem maduras, começam a cair no chão, quando os jardins ficam cobertos de folhas de todos os tamanhos e cores. Olha aqui, ó. Essa é uma característica do outono. Depois nós temos lá o inverno, né? Tá frio esses dias, mas nós ainda não estamos no inverno, olha lá. O inverno só começa no dia 21 de junho, ó. Tem uma semana ainda para o inverno começar. E ele vai até 23 de setembro, olha lá. A estação que sucede o outono e antecede a primavera. O inverno é a estação mais fria do ano e os dias são curtos e por isso escurece mais cedo. No inverno os dias são menores, olha que informação bacana. Tem uma foto aí de neve, mas aqui no nosso país é muito difícil nevar dessa maneira, viu, pessoal? Algumas regiões do sul até geia, tem alguma coisinha de neve, mas a maior parte do nosso país não neva, tá? Isso aí é mais lá para outros países, Estados Unidos, Europa e assim por diante. Pessoal, aí em seguida, né, do inverno, acabou o inverno, tava tudo gelado, tudo frio, começa a primavera, que é de 23 de setembro até 21 de dezembro, olha lá, até pertinho do Natal. E é a estação das flores, olha a foto aqui, ó. Representa a época primeira, a estação que antecede o verão,
A temperatura não é tão baixa e nem tão alta, fazendo da primavera uma época muito agradável. E por último, a estação aí que muita gente ama, né? Que é aquela estação do sol, que começa em dezembro e vai até março. Olha lá, chegou o verão, a estação mais quente do ano, muito calor e dias longos e as temperaturas estão lá em cima. Então, pessoal, as estações são muito fáceis da gente aprender. Uma coisa que a gente tem que guardar, que a Pro colocou aqui, que é muito importante para a nossa prova, para o nosso estudo. Vejam, as estações do ano não são iguais em todas as regiões do Brasil, segundo ano, não são. Nas regiões do país, como o norte e nordeste, não existem grandes variações de temperatura ao longo do ano. Tem lugar aqui no Brasil em que fica calor o ano inteiro. E isso acontece por causa da localização dessa região, tá bom? Às vezes ela fica em regiões em que há maior, né? Em que os raios solares batem mais, entendeu? Então lá é mais quente, ok? Então, pessoal, temos que prestar atenção. Não é porque aqui é inverno que às vezes em outra região vai estar frio também, viu? Às vezes lá não faz tanto frio como faz aqui. Guardem essa informação. Nem todas as regiões do nosso país, né? E também as estações são de estações iguais, né? As temperaturas são iguais. Assim como pelo mundo, tá bom? Não é porque é verão aqui no Brasil que vai ser verão aí no mundo inteiro, no Brasil inteiro, tá bom? Vamos lá continuar então? Falando das estações, olha lá, as estações do ano, como verão e inverno, podem alterar a forma como uma pessoa se veste e se alimenta. A gente estudou isso, não estudou? Olha a fotinho aí dessa menininha linda, ó. Ela aqui com guarda-chuva e casaco. Depois tem ela ali de cachecol, toda congelada, olha lá, toda agasalhada de luva do lado de um bonequinho de neve. Tem ela aqui cheia de flores e tem ela aqui, ó, linda de maiô na praia, né? Cada roupinha dela representa uma estação. E do mesmo jeito que o desenho representa uma estação pela sua roupa, nós fazemos isso também. Em determinadas estações, nós mudamos alguns hábitos. Então, no verão, a gente costuma comer coisas mais leves, tomar sorvete. No inverno, a gente começa a gente tem o hábito de comer coisas mais quentes, mais encorpadas, né? Então, muitos hábitos nossos são mudados. A gente troca de roupa, coloca coisa mais forte, no verão coisa mais fresca, né? E assim nós vamos mudando. Olha aqui qual pode ser o motivo disso, ó. Entre as razões podem estar a temperatura, que obriga o corpo a buscar mais ou menos energia. Então, ó, no frio, né, no inverno, a gente acaba comendo coisas mais gordurosas, mais pesadas, porque a gente passa muito mais frio e o corpo precisa de energia para compensar o frio que ele passa. Olha que interessante. Ou até mesmo a disposição das pessoas ao verem o sol raiando ou um dia nublado. Então, pessoal, quando a gente vê o sol lá forte, a gente fica mais animado, fica com mais energia, né? Então, as estações influenciam muito. Não só na nossa vida, segundo ano, as estações influenciam muito na vida dos animais também. Lembra que a gente estudou lá que alguns animais migram, né? Eles viajam para outros lugares no inverno ou no verão para poder achar alimento, né? Tem plantinhas que preferem certas estações, tem plantinhas que nascem só em determinada época, alimentos que nascem só em determinada estação, tá bom? Então, as estações influenciam demais a nossa vida, a dos animais e a das plantas. Dúvidas? Videozinho bem legal para vocês assistirem sobre as estações do ano, viu? Nossa revisão é isso, muito tranquila, muito gostosa, tá bom? Agora nós vamos descobrir, olha lá, tchararã, o que vai ser o nosso trabalho. Falamos sobre as estações do ano
Então, o nosso tema para o nosso trabalho é claro que vai ser as estações do ano. O que nós temos que fazer nesse trabalho? Primeiramente, a ProKate colocou na frente do nominho de vocês, igual eu fiz em história, igual eu fiz em matemática, uma estação do ano, tá bom? Então, cada criança ficou com uma estação do ano diferente, certinho? Então, olha lá. Cada aluno vai pesquisar a estação do ano que está ao lado do seu nome na tabela abaixo. O aluno poderá escolher essa estação em qualquer parte do Brasil e do planeta. Então, olha lá, ó. Você pode ir lá no Google e digitar como é o outono nos Estados Unidos, como é o inverno na Inglaterra, ok? Então, vocês podem pesquisar qualquer parte do mundo como é aquela estação. Se lá neva, o que as pessoas comem durante essa estação, o que as pessoas fazem durante essa estação, como as pessoas se vestem, tá bom? Que lugares elas vão para passear durante essa estação, né? Qual é o entretenimento delas quando tá assim, ok? Por exemplo, o verão lá. A Bruna aqui, ó, nossa amiguinha Bruna, ficou com a estação do verão. Ela pode pesquisar o verão, como é o verão, em qualquer parte do mundo. Por exemplo, se ela quiser pesquisar como que é o verão aqui no Brasil. Como é que é? As pessoas fazem o que no verão? Elas vão à praia? É um verão muito quente? É um verão muito frio? Ele começa em que data e termina em que data? Como as pessoas se vestem, ok? Quando elas vão se divertir no verão, elas preferem ir para onde? Elas preferem ficar em lugares fechados ou em lugares abertos? Então, pessoal, vocês podem ter toda a liberdade para falar aí, para pesquisar a sua estação. Pode ser do Brasil, pode ser fora do Brasil, o lugar que você quiser, tá bom? Então, olhando lá, seguindo aqui, olha lá. O aluno deve incluir na sua pesquisa os seguintes dados, olha lá, itens que você tem que pesquisar. O local que é essa estação, se você escolheu a região, eu quero falar sobre, a minha estação é o verão, eu vou falar sobre o verão lá no Nordeste brasileiro, lá no Nordeste do Brasil. Então, você tem que colocar no Nordeste do Brasil. Ah, não, eu quis falar sobre o inverno lá nos Estados Unidos. Então, você vai colocar o inverno do país Estados Unidos, ok? Vai colocar a data, o local e os costumes. Que costumes são esses? Vestuário. O que é vestuário? São as roupas. Que roupa que usa lá no verão do Nordeste, no verão do Nordeste? Que roupa que usa lá no inverno dos Estados Unidos? Ou você pode colocar, pessoal, prestem bastante atenção, ou um ou outro. Se você quiser pôr todos, tudo bem. Porque às vezes a gente faz a pesquisa e não consegue encontrar todas as informações que a Pro quer. Então a Pro pôs em opções, tá bom? Se você achar tudo, maravilhoso. Se você só achar algumas coisas, também está ótimo, tá bom? Então olha lá, você vai primeiro, pode falar da roupa que usa, do que eles comem e o que eles usam, qual que é o entretenimento que eles fazem nesse lugar. Por exemplo, se a gente for pensar, nos lugares que nevam, né? As pessoas têm mania de fazer o quê? De esquiar, é uma diversão para eles, de patinar na neve. Então, são coisas que aqui no Brasil, no inverno, a gente não consegue fazer, porque não tem gelo, não é? Então, olha como muda, não só a maneira de comer, não só a maneira de se vestir, mas também a maneira de se divertir. Então, vocês podem colocar tudo isso, tá? Ou um, ou outro, ou todos. Esses itens deverão ser escritos. Tudo que você pesquisou, você vai escrever num pequenininho texto de no máximo 10 linhas. Não quero testamento segundo ano. É uma coisa bem resumida, tá bom? Porque senão depois a gente não consegue apresentar lá naqueles 5 minutos. Já a Pro vai falar sobre apresentação. Então, vou fazer essa pesquisa e escrever no meu caderninho, né? Aliás, eu vou escrever no meu documento, no meu formulário aí, tá aqui a foto, ó.
que deverá ser escrito, que deverá ser digitado. Você vai digitar sua pesquisa, tá? Não vai tirar foto, tá? Vai digitar sua pesquisa aqui no formulário, ó, tá bom? Bonitinho. Então, né, digitei e pesquisei, o que eu vou fazer? Vou agora me preocupar apenas com a minha apresentação. Olha aí, ó. Nesse trabalho, a gente não vai precisar de imagens. Por que não? Vou dizer por quê. Olha aí, ó. No dia 19, sexta-feira, durante o nosso horário de Meet, de ciências, cada aluno terá 5 minutos para a sua apresentação. E como vai ser essa apresentação? A apresentação vai ser a parte mais legal. Olha lá. Na apresentação, o aluno poderá ler o textinho da sua pesquisa que ele digitou lá no formulário. Ele poderá se vestir de acordo com a sua estação. Então, na hora que ele for apresentar, ele pode estar com a roupinha da estação dele. A roupinha de outono, a roupinha de primavera, de verão e de inverno. Olha que bacana. O aluno também poderá fazer um cenário lá na casa dele de um monte de coisa que tem no verão, no inverno ou na primavera. Ele poderá fazer um cenário com desenhos e também com objetos que lembram essa estação que ele fez a pesquisa, tá bom? Pode mostrar alimentos típicos, pode mostrar imagens desenhadas ou impressas relacionadas às suas estações. Então, isso daí é para na hora da sua apresentação. Por exemplo, eu tenho impressora, eu vou imprimir uma imagem do inverno lá, porque eu peguei o inverno. Então, eu vou tirar uma foto, vou imprimir uma imagem do inverno para mostrar para os meus amiguinhos durante a minha apresentação. Posso? Pode. Pro, não tenho impressora, não quero gastar tinta com isso. Posso desenhar e mostrar o meu desenho na minha apresentação? Pode, tá bom? Você tem a opção de fazer o cenário, de se vestir, de desenhar, o que você quiser. A minha dica é que vocês ensaiem, tá bom? Combinem com a mamãe aí, vê o que dá pra fazer. Se não der pra fazer nada disso, não tem problema. Leia a sua pesquisa, apresente. O importante não são as questões externas, não é o cenário, não é a foto. O importante é você saber bem a sua pesquisa, é você saber falar tudo o que você descobriu sobre aquela estação, naquele lugar que você escolheu, tá bom? Então não fiquem aí descabelados, eu não tenho roupa, eu não tenho impressora, eu não vou conseguir fazer o cenário. Isso daí são apenas ideias se você quiser incrementar sua apresentação. Tem que lembrar que a nossa apresentação só vai levar 5 minutos. Então, a gente não pode ficar inventando um monte de coisa, porque às vezes não vai dar tempo de mostrar. Combinado? Seria muito legal vocês estarem com a roupinha, fazerem desenhos, a Pro e a Amar, tá bom? E aí você pode ou ler o seu texto, tá bom? Se você não quiser fazer nada disso, Pro, eu tenho vergonha, não quero fazer essas coisas. Então, você pode ler o seu texto e também contar curiosidades sobre a sua pesquisa, tá bom? Você pode apenas ler ou ir contando e falando aí da sua cabecinha, como foi a sua pesquisa. É muito legal também a gente apresentar como se fosse uma conversa. Se vocês quiserem ensaiar aí com a mamãe e com o papai, seria bacana, tá? E aí nós temos os recadinhos importantes para poder deixar tudo organizado para nossa apresentação, câmera, microfone, tudo bem bonito para não ter problema na apresentação, porque a apresentação também vai valer nota, tá? Segundo ano. Aí nós temos aqui os critérios de avaliação, ó, vai valer nota o respeitar o tempo, vai valer nota a escrita lá no nosso formulário, digitar bonitinho, com letra maiúscula, usando sinal de pontuação, sem erro ortográfico, tá bom? Presta atenção na hora de digitar lá. Digitar é igual escrever no caderno. Não pode ficar escrevendo errado, tá bom? Procura no dicionário de vocês aí a palavrinha se tiver com dúvida, tá bom? Isso vai contar ponto. Coerência na escrita do texto, né? Respeito à escrita dos itens solicitados. A Prano pediu lá que tinha que colocar o local. A Prano falou que tinha que colocar a data que é a estação do ano. Então, essas coisas vocês têm que pôr.
o local e a data da estação do ano naquele lugar, vocês têm que colocar. São coisas que vão valer ponto, tá bom? E a criatividade na apresentação e a desenvoltura. A criatividade fica aí do que vocês quiserem inventar de cenário, de roupa, de objetos. E a desenvoltura é se você sabe o seu trabalho, se você leu, se você vai ler bem, se você ensaiou, tá bom? Essas duas coisas aí vão valer pontos. Tudo bem? Aqui embaixo nós temos sites para vocês pesquisarem e aqui nós temos o link do nosso Meet, o link tá certinho aí do nosso Meet, é por ando errando os links aí, agora eu tô mais espertinha, tá bom? Então, olha lá, o link do nosso Meet e esse daqui aqui embaixo é o link do formulário que vocês vão ter que clicar para digitar sua pesquisa e enviar para Procade. Tudo bem? Muito legal esse trabalho, muito fácil, vocês não acham? Qualquer dúvida, me procurem lá no Hangout ou falem comigo lá no nosso Meet, tá? Que a Pro vai explicar tudo de novo para vocês. Certinho? Então, acabou a nossa aula segundo ano. Espero que vocês gostem do nosso trabalho, tá bom? Façam com muito carinho e estudem, tá bom? Um beijão. Até a nossa próxima aula.